A indústria hoje no Brasil, como um todo, ela passa por um momento bastante difícil, tem apresentado uma retração no seu volume de produção bastante grande. Se a gente olhar historicamente, a gente está no momento em que a indústria, dos anos 40 para cá, tem uma das menores participações na geração de riqueza nacional, em torno de 20% do PIB, é bastante pouco. A gente tem sempre que lembrar que a indústria tem uma grande capacidade de gerar valor adicionado, né? O grande gerador de valor adicionado. Então, a gente sempre olha com uma certa preocupação quando a gente observa a indústria com uma queda tão acentuada na sua participação de geração de riqueza na economia, ainda mais numa economia como a do Brasil, que não tem um altíssimo grau de desenvolvimento como outras economias, a Alemanha ou Estados Unidos, que aí a indústria acaba até tendo um peso menor, mas muito mais pelo crescimento de serviços de alta tecnologia que acabam tendo um peso maior, não porque a indústria ela perdeu espaço, ela deixou de ser significativa, mas porque outros serviços com outras gamas tecnológicas ganharam espaço. Uma economia em desenvolvimento como a do Brasil, que ainda está no estágio de progresso como o brasileiro, a perda dessa representatividade da indústria é bastante preocupante. A produção industrial ela vem apresentando uma trajetória de queda, de retração ao longo dos últimos meses, dos últimos períodos. Especificamente no primeiro semestre do ano, ela tem apresentado uma queda constante, e o que mais preocupa é olhar o segundo trimestre do ano, que ela continua em queda. Em geral, do ponto de vista sazonal, o segundo e o terceiro trimestre do ano são períodos em que a produção tende a aumentar. O primeiro trimestre vem lá depois das festas, a começo de ano, sempre é um pouco mais fraco, né? A economia vai começar a se aquecer. Segundo e terceiro trimestre, em geral, são os momentos onde o fluxo de produção tende a ser maior na economia, e lá no quarto trimestre a economia começa também já a desacelerar. Então, sazonalmente, historicamente, o segundo e terceiro trimestre a gente espera que seja bom do ponto de vista produtivo, e os dados não mostram isso para este ano, né? A gente aponta já um segundo trimestre com a produção caindo, em vez de aumentando. Então isso já traz para a gente uma perspectiva de que 2016 tenderá a não ser bom para a indústria, assim como não foi em 2015 do ponto de vista da produção, com as consequências, né, sobre queda de faturamento, queda de emprego e todas as consequências negativas que isso gera. Uma das consequências dessa queda de produção da atividade industrial tem sido o nível de utilização de capacidade instalada na indústria. Pelo 10º mês consecutivo, a indústria tem apresentado queda na sua utilização de capacidade instalada, o que significa que grande parte do potencial, uma parte maior do potencial que ela tem de produção, ela está parando, ela está deixando parada sem utilização. Hoje a indústria apresenta no Brasil algo em torno de 64% de utilização de capacidade instalada, o que significa que 35% do seu potencial de produção está parado, não está sendo utilizado. O ABC, isso é um tanto quanto pior, né? O indicador para o ABC aponta que as indústrias estão usando 55% da sua capacidade instalada, o que significa que 45% está parado. Quase metade do potencial produtivo da empresa, da indústria, no ABC está parado. Isso é complicado porque a estrutura produtiva, máquinas, equipamentos, edificações, você tem um custo de manutenção, tem um custo de carregamento. E quando você não utiliza, quando a indústria não utiliza essa estrutura, esse potencial produtivo, ela vai ter que arcar com esse custo. Esse custo não desaparece, ela continua. Então isso espreme ainda mais, dificulta ainda mais a situação financeira das empresas. Nos últimos meses, o que a gente observa, até por essa queda que a produção industrial vem tendo nos últimos tempos, a gente observava no ano passado uma tendência de aumento dos estoques. Este ano, principalmente dos 4 meses ali, entre o mês 3 até o mês 6 deste ano, a gente observa uma queda nos estoques da indústria, mas não em função de uma melhora expressiva no seu volume de demanda que venha a justificar aumento de produção. É muito mais um reflexo do próprio ajustamento da indústria, da escala de produção, a indústria se estruturando, né, para o tamanho de demanda que ela tem hoje, o que significa reduzindo o seu tamanho. Está aí a questão do desemprego, as demissões, o alto grau de capacidade instalada não utilizada, né, de capacidade ociosa, né, e aí então
à medida que ela reduz o seu tamanho, ela tem conseguido reduzir um pouco o seu estoque. Mas essa é uma redução por um ajuste estrutural da empresa, do tamanho das indústrias, e não por uma melhoria da atividade econômica que tem possibilitado aí a empresa escoar a produção de forma que estimule a produção nos períodos seguintes. É muito mais uma necessidade de ajustamento do tamanho da empresa para este novo momento da economia, com uma atividade menor, uma demanda menor e certamente menos vendas, menos faturamento, e aí vai produzir menos. Esse cenário que a gente observa de queda da atividade industrial, queda da produção, a indústria aumentando sua capacidade ociosa, né, tendo um potencial cada vez maior parado, né, não há motivos para o industrial, para o empresário do setor industrial investir, já que, na média, ele tem uma grande parte do seu potencial produtivo parado, né? Então, antes de investir, o grande desafio dele é conseguir ampliar o seu mercado para que ele consiga ampliar a demanda e volte a utilizar aquele potencial que ele já tem instalado. O investimento ele virá somente depois que a atividade econômica melhorar, que o grau de utilização de capacidade instalada melhorar, se ampliar, aí sim ele pensa em investimento, desde que ele se sinta seguro com relação às projeções dos períodos seguintes. Então, quando a gente olha para o indicador sobre o quanto esse industrial está disposto ou propenso a investir nesse momento, a gente observa aí, uma queda aí, tanto no nível nacional como no estado de São Paulo, como no Grande ABC. Né? Essa trajetória ela tem se mostrado semelhante aí, em todas essas regiões. Um indicador aí positivo, né, depois de vários indicativos negativos aí, dos dados desse primeiro semestre que a gente recolheu, é a melhora na expectativa que os gestores das indústrias têm apontado com relação às perspectivas para os próximos 6 meses. É uma melhora não acentuada, não é uma melhora da água para o vinho, né? É uma pequena melhora de expectativa com relação à melhoria de demanda, a melhora na demanda, a ampliação da necessidade de comprar matéria-prima em função da previsão, da expectativa de melhora de demanda, né? Isso já aponta aí, de alguma forma, um pouco o reflexo que as mudanças do ponto de vista de política econômica ou de possibilidades de mudança de política econômica têm gerado junto aos gestores, aos empresários do setor industrial. O que não houve melhora nas perspectivas para os próximos 6 meses é com relação à contratação de funcionários, né? Em geral, a contratação de funcionários, assim como a questão de investimento, ela é algo que é pensado ao longo do tempo, né? Primeiro, o empresário tem que observar realmente a melhora de demanda, tem que observar a melhora de produção, ele vai readequar a sua estrutura produtiva, a sua escala de produção, e aí, então, sentindo a necessidade de ter mais trabalhadores, a necessidade de produzir mais, ter mais trabalhadores para produzir, aí ele pensa no aumento de mão de obra. Então, com relação, o único dado que ficou não favorável, não melhorou com relação à expectativa dos próximos 6 meses é com relação à contratação de mão de obra. Esse ficou estável com relação ao que já havia sido apresentado no primeiro trimestre do ano ou com relação ao ano passado. As condições financeiras avaliadas pelos empresários do setor industrial, e aí é um conjunto sobre condições de lucro, capital de giro, endividamento, né? Os empresários do setor industrial continuam avaliando essa situação como desfavorável para a empresa, até em função do momento econômico. Você tem uma entrada de receita menor na empresa, você tem tido uma ampliação de custo até em função do processo inflacionário. Nós consumidores observamos muito a questão da inflação ao consumidor, que é o IPCA, que no último semestre deu 8,84, acumulado em 12 meses. A inflação ao produtor, ela bateu 14% em 12 meses, no mês 6. Ela está bem maior do que a inflação ao consumidor. Então você tem um cenário de queda de receita, custos de matéria-prima e mão de obra, de alguma forma, também pressionando, porque a mão de obra acaba sendo, em grande medida, guiado pela variação da inflação. Você tem a taxa de juros aumentando no mercado financeiro,
Então, e a inadimplência aumentando. Tá? Então são todos fatores que têm pressionado muito a condição financeira das empresas e que têm gerado essas situações negativas, né, esse aperto financeiro e as avaliações aí pessimistas dos empresários do setor industrial com relação às condições financeiras que eles enfrentam neste momento.